Algo muito estranho acontece com os cachorros antes de uma tempestade chegar. Muitos donos de cães já perceberam isso. De repente, o animal começa a agir de forma diferente. Ele fica inquieto, anda de um lado para o outro, se esconde ou começa a latir sem motivo aparente. E o mais impressionante é que isso acontece minutos ou até horas antes da chuva, dos trovões ou dos relâmpagos aparecerem no céu. Mas afinal, como os cachorros conseguem perceber algo que os humanos ainda não perceberam? Durante muito tempo, esse comportamento foi tratado apenas como coincidência. Mas hoje, cientistas começaram a investigar esse fenômeno com mais atenção. E o que eles descobriram é realmente surpreendente. Os cachorros possuem sentidos muito mais sensíveis que os humanos. O olfato deles é cerca de 40 vezes mais poderoso que o nosso. Isso significa que eles conseguem detectar mudanças no ambiente que simplesmente passam despercebidas para nós. Antes de uma tempestade, o ar começa a mudar, a pressão atmosférica diminui, a umidade aumenta e o vento começa a carregar odores diferentes. Essas pequenas mudanças são quase imperceptíveis para as pessoas, mas para um cachorro, elas podem ser extremamente claras. Além disso, existe outro fator muito interessante. Cachorros conseguem ouvir sons em frequências muito mais altas do que os humanos. Isso significa que eles podem escutar trovões muito distantes, muito antes de nós conseguirmos ouvir qualquer coisa. Enquanto para nós, o céu ainda parece tranquilo, o cachorro já pode estar ouvindo uma tempestade se aproximando a quilômetros de distância. E isso explica por que muitos cães começam a ficar nervosos antes mesmo da primeira gota de chuva cair. Mas não é apenas a audição que entra em ação. Alguns pesquisadores acreditam que os cães também conseguem perceber mudanças nos campos elétricos da atmosfera. Antes de um relâmpago ocorrer, a atmosfera acumula energia elétrica. Essa energia pode criar pequenas alterações no ambiente. Embora os humanos não percebam isso, certos animais parecem ser muito sensíveis a essas mudanças. É por isso que alguns cães começam a procurar abrigo antes mesmo de qualquer sinal visível de tempestade. Existem muitos relatos impressionantes sobre isso. Em várias partes do mundo, pessoas contam que seus cães começaram a agir de forma estranha, horas antes de grandes tempestades. Alguns animais se escondem embaixo de camas. Outros ficam extremamente agitados. Há também casos de cães que tentam avisar seus donos, puxando-os para dentro de casa ou ficando inquietos perto das portas. Esse comportamento pode parecer estranho, mas na verdade pode ser um mecanismo natural de sobrevivência. Na natureza, prever uma tempestade pode fazer a diferença entre segurança e perigo. Por isso, muitos animais desenvolveram sentidos extremamente sensíveis ao ambiente. E os cães, mesmo vivendo ao lado dos humanos há milhares de anos, ainda mantêm muitos desses instintos naturais. Mas os cachorros não são os únicos animais que apresentam esse comportamento. Vários outros animais também parecem reagir antes de mudanças climáticas. Formigas, por exemplo, costumam reforçar seus formigueiros antes de grandes chuvas. Pássaros podem mudar seus padrões de voo. Sapos e rãs muitas vezes começam a cantar intensamente antes de uma chuva forte. Tudo isso sugere que a natureza possui sinais. Sinais que muitos animais conseguem perceber. Sinais que nós, humanos, muitas vezes ignoramos. E isso levanta uma pergunta fascinante. Será que os animais conseguem prever fenômenos naturais melhor do que nós? A ciência ainda está estudando essas possibilidades. Mas uma coisa já parece certa. Os sentidos dos animais são muito mais apurados do que imaginávamos. Eles percebem mudanças no ambiente com uma precisão impressionante. Por isso, da próxima vez que você perceber seu cachorro agindo de forma estranha antes de uma tempestade, talvez seja melhor prestar atenção, porque ele pode ter percebido algo que você ainda não percebeu. A natureza está cheia de mistérios. E às vezes, os animais são os primeiros a revelar esses segredos